poder lembrar, né? E a gente passar para a próxima etapa, tá bom? Então, a semana passada, né, nós estávamos falando sobre a diferença entre guardar o nosso coração e guardar no coração, que é o que acontece com a Maria, mãe de Jesus. Por 2 vezes, a palavra registra que Maria guardava o coração. Eu quero recapitular só o que é para nós guardarmos no coração. Então, na primeira Maria guardou, né, dentro do coração dela, foi o que foi profetizado sobre Jesus. Quando ela estava no templo, né, ela foi apresentar o Senhor. Deixa eu ver se eu estou certa aqui. Quando os pastores, né, os pastores chegaram, eu errei, hein? Quando os pastores chegaram, e eles foram até aonde o anjo tinha dito e anunciado que tinha chegado Salvador. Eles vão lá e eles proclamam tudo o que eles ouviram. E a palavra fala que então Maria guarda isso no coração. Ou seja, Maria guardou no coração o que o céu disse sobre Jesus. Porque foi o anjo que disse, que contou tudo aquilo para os pastores. Então, aquilo que o céu fala de Jesus, nós precisamos guardar. E a outra parte que fala onde Maria guardou no coração foi quando ele estava no templo com 12 anos e ele se desvencilha de todo mundo depois de uma festa. Ele não volta junto com os voltam para trás para procurar e o acha dentro da casa do Senhor. Perguntas fariseus, né, os doutores da lei, não estava para explicar, né? A hora dele perguntar a idade. E ele fazia pergunta, e as perguntas que ele fazia deixaram eles atônitos, né? Com aquilo que ele questionava. E quando eles perguntaram, né? Os pais perguntaram o que ele estava fazendo ali, e ele disse assim: eu precisava ser envolvido. Ele usou até um outro termo, que eu quero ver se eu encontro aqui. Consumido pelas coisas do meu pai, né? Ele diz que ele precisa ser consumido pelas coisas de Deus, Pai. E a palavra fala, então, que Maria também guardou isso no coração. Então, o guardar no coração, ele se refere ao que vem do céu para as nossas vidas. Nós vimos na semana passada que nós não podemos receber coisa alguma que não seja do céu, né? E guardar o que Jesus fala para nós. Toda essa obra consumada na cruz, da cruz, fala no nosso coração. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Porque nós só vamos viver o que estiver guardado dentro do nosso coração. Porque onde está o nosso tesouro, onde nós valorizamos, é aonde nós colocamos o nosso coração. Onde nós damos valor que a gente põe no nosso coração. Nós gastamos nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro, onde que a gente não valoriza. Assim é também com a palavra que vem de Deus. Hoje nós vamos meditar no que se torna um tropeço para nós guardarmos o que é certo no coração. Porque lá na parábola da semente, né, do semeador, ele tem todas as mesmas características em todas as coisas. É a mesma semente, é o mesmo semeador, o que muda é o solo. E o solo diz respeito ao nosso coração. E aí chega num ponto em que ele descreve que um dos solos sufocou a palavra. A palavra já tinha caído no coração. A palavra pode ter sido guardada no coração. Mas a palavra foi sufocada. E aí, então, nós vamos ver os dois evangelhos, que um completa o outro, dizendo o que pode sufocar essa palavra que precisa ficar guardada no coração. Para que tempo que essa palavra precisa ficar guardada? Geralmente para o tempo da nossa tribulação.
É por tempo de que nós estamos passando por circunstâncias que nós não esperamos. É nessa hora que nós precisamos ter viva a palavra que já foi ministrada no nosso coração. E aí, então, nós vamos ver lá, em Mateus 13, 22, vai falar, então, o sufocar da palavra pelos espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Para nós podermos dar fruto para os outros, né? Nós somos comparados à árvore. Quem come do fruto? A própria árvore? Então, geralmente as pessoas vêm buscar na árvore, não é? Na nossa vida, nós somos os primeiros que provamos do fruto. Por isso que a palavra fala que o poder da vida e da morte na língua. E o Senhor fala que aquele que é sábio comerá dela, da boa palavra. Então, vamos entender que se tornou infrutífera na hora que foi preciso que ela brotasse, que ela desse o fruto para nós podermos nos alimentar daquilo que era a palavra revelada, a gente não tem, porque ela só foi sufocada antes. Lá em Marcos não, em Lucas, ele complementa esse trecho. Lucas 8,14, fala assim: e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo adiante no seu dia a dia, os espinhos sufocam com os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e os deleites da vida. E por isso não dão fruto com perfeição. Na Passion diz: não dão frutos maduros. O fruto maduro é o gostoso de se comer. O fruto que não é maduro, a palavra fala lá eu acho que em Ezequiel, ele diz assim, que os pais comeram uvas verdes, mas os filhos tiveram os dentes embotados. Vocês já comeram uva verde? Já provaram uva verde? Ela gruda no dente. Gente, é terrível para você tirar aquilo ali. Além de ser ruim o gosto, nossa, ela forma uma gosma no dente. E aí, em Ezequiel, o Senhor fala assim, mas isso nunca mais vai acontecer, porque o pecado do pai, o filho não vai carregar sobre si, né? Então, é uma promessa da graça de Deus, em que da maldição ser cortada, né? Um não ia mais carregar a maldição da geração anterior, né? A palavra fala. E aqui ele está dizendo que se não dá fruto maduro, seria esse tipo de uva, que embota o dente. Quem tem prazer de comer um fruto desse jeito? Ninguém. A pessoa não come fruto assim. Então, os espinhos, eles são comparados a coisas que nós vamos ver hoje. Número 1, os cuidados deste mundo. Número 2, a sedução das riquezas. E número 3, os deleites da nossa vida. E aí a gente pode falar assim, mas Deus não dá os deleites da vida? Dá. E nós vamos ver só o que causa o dano. Porque Deus deu os deleites da vida para a gente usufruir deles, né? Mas nós vamos ver onde que aparece esse espinho quando aparece o deleite da vida. Então vamos lá. Vamos ver o número 1, que são os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo, geralmente, eles são ligados a preocupações, ansiedade, que são geradas dentro do coração do homem, e tudo isso se dá fora do tempo. Então, vamos destrinchar essa palavra. Pré-ocupação. É uma ocupação antes do tempo que era para ser ocupado. Certo? Ansiedade.
Você gera uma circunstância que não aconteceu e se alimenta dela, e às vezes ela nem acontece, mas você já sofre por antecipação. Isso é ansiedade. E isso é bem tratado na palavra de Deus. A palavra do Senhor fala para a gente não andar preocupado com coisa nenhuma. Porque tudo que é necessário à nossa vida, a palavra fala, lá em Pedro, 1 Pedro, fala assim: tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, pelo seu divino poder. Já nos deu, foi dado, foi cravado na cruz, tudo que era contra nós, tudo que nos deixava com falta. Toda a nossa falta foi colocada na cruz. Então, agora, nós somos chamados para viver uma vida de abundância. Para assim, que o Senhor Jesus, ele nos dá vida e vida em abundância. Lá no Evangelho, quando está falando do Sermão da Montanha, é colocado que nós não devemos nos preocupar nem com o vestir, nem com o comer e nem com o abrigo. E a palavra ainda diz, porque essas coisas são buscadas pelos ímpios. Eles não têm a quem recorrer. Mas o seu Pai que está no céu já sabe de antemão tudo que os seus corpos precisam. Então, a necessidade, essas preocupações, essas coisas que levam à ansiedade, elas já foram resolvidas em Cristo Jesus. E o Senhor manda nós atentarmos para a palavra e não pro espinho. Porque se nós atentarmos para o espinho, ele vai nos espetar. E todo espinho tem veneno. E a gente fica envenenado pelas circunstâncias, ao invés de olhar para a palavra, que é o que deve ser guardado no nosso coração. A outra coisa que também é um cuidado desse mundo é a necessidade de aprovação do outro. E nós vemos isso aí na palavra. Lá em 1 Samuel 15, de 24 a 31, o que está acontecendo lá? Samuel tinha acabado de pegar os amalequitas, ir atrás dos amalequitas que Deus tinha mandado, e Deus mandou exterminar, não reservar nada. Ele simplesmente guarda tudo do melhor. Ele guarda o melhor da vaca, o melhor dos cordeiros, o melhor da riqueza, e ainda preserva em vida o rei. Põe ele preso lá. E quando Samuel chega, ele fala para ele assim: que balito de ovelha é esse que a gente está ouvindo aqui? Né? Ele fala: é para fazer o sacrifício para o Senhor. E daí Samuel chega para ele e diz assim: o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que na sua obediência? Saul fica apavorado. Por quê? Porque ele tinha que aparecer como profeta, porque toda vez que ele aparecia como profeta, ele estava sendo aprovado. Então, o que ele faz? Não, então pede perdão para Deus do que eu fiz, eu errei, mas não deixe de subir comigo diante do povo. Ele não se preocupou com o que Deus pensava. Ele se preocupou com a aprovação do povo. Porque se o povo visse que ele estava do lado de Samuel, então ele continuava sendo aprovado por Deus e ele já tinha sido rejeitado. Para sair do nosso coração esse espinho que envenena a vida da gente, que é o palpite dos outros, a opinião dos outros, o parecer dos outros, que não está alinhado com a palavra de Deus. Entre qualquer palavra, eu fico com a de Deus.
O homem pode falar, a autoridade pode falar. Se o Senhor não disse aquilo, eu fico com a palavra. Porque céus e terras passam, mas a palavra de Deus não passa. Então, nós precisamos parar de nos envenenar. A gente se deixa envenenar, porque o espinho, ele não está no outro. É a gente que se espeta quando a gente crê, dá crédito. Nós é que precisamos não dar crédito. É mais fácil a gente colocar a culpa no outro, mas foi ele que disse. Mas fui eu que deixei entrar no meu coração. Guarda do coração somos nós. A gente que põe guarda no nosso coração. O Senhor não fala lá em Provérbios para alguém guardar o coração do outro. Ele fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Cada um é responsável pelo seu coração. A segunda fala sedução das riquezas. E o que é muito importante a gente guardar no coração é que não é a riqueza em si, é a sedução dela que é um espinho. A riqueza em si era para ser usada no reino de Deus. Os verdadeiros milionários têm que ser o povo de Deus, que investe no reino dele. Deus odeia a pobreza, a miséria. Senão ele não falaria que o Senhor é nosso pastor e de nada nós temos falta. Nosso Deus é um Deus rico. O Senhor fala que ele supre em glória segundo as suas riquezas, não segundo a sua pobreza. Então, o problema não é a riqueza. O problema é a riqueza entrar no trono do coração. Então, a sedução da riqueza é que é o espinho. Então, vamos ver. A palavra fala assim: estejam alertas e guardem seus corações da avareza e de desejar o que vocês não têm. Porque sua vida nunca pode ser medida pelo montante das suas posses. Isso Jesus estava falando para as pessoas, e daí ele chega e ele lança uma parábola. Lucas 12, de 15 até 21. E disse assim: um dono de terra muito próspero tinha uma fazenda que produzia as colheitas abundantes. Na verdade, que seus celeiros ficaram abarrotados. Então ele pensou: o que vou fazer agora que todos os meus celeiros estão repletos e não tenho lugar para estocar? Quero que guarde essa palavra: estocar. Já sei o que farei. Derrubarei esses celeiros e construirei maiores, para que caibam todos os grãos e os meus bens. E então só vou sentar e ficar cercado de conforto e facilidade, e gozarei da vida sem nenhuma preocupação. Deus disse ao homem: que tolo você é confiando nas suas riquezas e não em mim? Esta mesma noite, os mensageiros da morte estão exigindo tirar sua vida. Quem ficará com toda a sua riqueza que você estocou? Isso é o que acontece com todos que preenchem suas vidas com tudo, menos com Deus. Então, aqui, a sedução da riqueza era ele, amor para estocar. Deus dá pão e semente. Pão, a gente se deleitar nele. É a porção que vem para a nossa vida, para nós gozarmos da nossa vida com alegria. Agora, a semente na nossa mão morre, embolora, apodrece. A multiplicação da nossa vida, a semente. O pão a gente já comeu. Pão não multiplica. Pão a gente come. Certo?
O que multiplica-se que é a nossa vida são as sementes lançadas. E as pessoas têm medo de lançar sementes. Sendo que a maior multiplicação, ela se dá na semente. Semeando aonde? No lugar certo, é claro, que é no reino, né? Reino. A gente tem que fazer, a gente precisa pedir discernimento para o Senhor onde semear. Eu lembro quando eu me converti, eu vi as pessoas falando de investimento. Não é errado, tá? Eu não estou falando mal de investimento. Pensa para poder investir. Mas no meu coração, o Senhor falou claramente no meu coração, o maior investimento que o homem pode ter de retorno é o meu reino. Porque no meu reino traça não corrói. Ferrugem não corrói, traça não come. O que a gente planta no reino de Deus tem colheita. Então a sedução da riqueza é que não pode ocupar o do nosso coração. Se nós, né, a bênção do Senhor enriquecer as nossas vidas, que a gente tenha discernimento do que seja pão e daquilo que é semente. Para nós não deixarmos a semente morrer na nossa mão e nós não termos a multiplicação. Amém? Então, vamos lembrar, número 1, preocupações, né? Cuidados do mundo. Necessidade de aprovação, preocupação, ansiedade. Número 2, sedução das riquezas. E agora nós vamos para número 3, os deleites da vida. Nesse daqui nós vamos ganhar mais um tempinho, tá bom? Porque existem os deleites da vida, que são aqueles que o homem busca fora de Deus. Esses são pecado, certo? Quando você busca fora de Deus, então é pecado. Então esse é um espinho que vai sufocar o que deveria ter sido guardado no coração. Porque ele vai ocupar o lugar. E nós estamos falando com todas as palavras que esse deleite da vida, ele gera o pecado. Né? Eles são os 3 níveis: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. E eles vão sempre nos afastar da presença de Deus. Eles vão preencher um lugar dentro do nosso coração e eles no nosso coração não têm Deus. Porque Deus não é compatível. Ele não vai dividir o lugar ali. Porque aonde entra concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não existe presença de Deus. Então, esse deleite da vida, ele afasta a gente de Deus, esse é ilícito. Ilícito é o pecado. Certo? Mas existem os deleites da vida que são proporcionados por Deus. Ele que nos dá. É dom dele, é presente dele para as nossas vidas. São os deleites naturais que são lícitos. Eles vão abençoar a nossa vida na área emocional, eles vão abençoar a nossa vida na área material, eles vão abençoar a nossa vida na área social. São deleites que vêm, que o Criador fez por amor da vida do homem. Então a gente pode se reportar lá no Jardim do Éden, certo? O Senhor chega para Adão e fala para ele assim, ó, tudo aqui é teu. É tudo para você usufruir. Domine sobre tudo. E aí Deus coloca, sei lá eu quantos tipos de árvore, de erva, de plantio, e deixa Adão escolher o que ele quer comer, a hora que quer comer, quanto quer comer, e deu o paladar. Porque ele podia ser só nutritivo e a gente só comer e todas as coisas terem sabor zero. Mas ele deu as papilas gustativas para nós. E cada um tem um tipo de papila gustativa. Tem gente que gosta do amargo. Tem gente que tem prazer em comer coisa amarga.
Quanta gente que eu conheço que ama jiló. Olha lá, a carinha da Denise. Gosta de jiló, pelo jeito. É, nem pensar. Não gosta, não? Ah, tá. Nem pensar. Porque aqui é muito famoso, mineiro ama jiló. É, mineiro ama jiló. Jiló com fígado é o prato mais famoso que tem aqui. Toda Então, fígado, gosto, mas jiló tô fora. Não, aqui eu compro lá na feira, porque a gente senta lá para comer, aí a menina faz o giló, fígado com giló, que a minha mãe ama, as amigas dela amam, aí eu como só o fígado, mas todo mundo aqui Meu pai comia giló puro, ele pegava na banca assim, ia mastigando. Então tem gente que gosta do amargo, tem gente que gosta do super doce. Tem gente que pega aquelas atemóias lá e come duas, três uma vez. Eu, se eu ultrapassar uma, gente, a minha glicose, ela dá um boom. Eu dá dor de estômago em mim. E eu amo aquilo lá, eu acho maravilhoso. Mas é muito açúcar, né? E tem gente que gosta do azedo. Eu já vi gente tomar suco de limão puro, né? Quando é jejum, diz que o limão vira doce, quando tem jejum prolongado, né? Porque a frutose, a pessoa consegue sentir a frutose do limão. Mas para nós que não estamos em jejum hoje, se a gente for pegar um limão, ele está azedo. Então, o Senhor deu para nós papilas gustativas. Ele deu esse deleite de nós termos prazer em sentar à mesa e escolher o que a gente vai comer, né? A gente senta à mesa e a gente fala assim, eu vou comer isso porque eu gosto, certo? Então, são prazeres que Deus deu para o homem. Então, quando que ele se torna um espinho? Quando ele passa a entrar no nível da alma. Ele passa a gerenciar esses deleites, a gerenciar a alma. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quilos mortais que passa na televisão. Talvez vocês, não sei se vocês já viram, passa lá no Home Health, que chama a coisa lá. São pessoas que elas vivem para comer. E quando elas são tratadas para poder diminuir não sei quantos quilos lá, para poder fazer a bariátrica, para poder ter nova vida, porque a maioria delas chega num ponto, todas elas já estão com balão de oxigênio. E quando é conversado com elas, é tudo emocional. Não teve pai, não teve mãe, obrigou com todos e saiu fora, ou amor, ou foi rejeitado, é tudo emocional. Então, quando qualquer deleite que Deus dá, como é a questão que nós falamos da comida, né? Dentro da alma, ela já não é lícita. Ela se torna um espinho, que vai matar. Se a gente for olhar no caso da obesidade, gente, a morte é morte certa. Não é morte só no espírito, é morte. A pessoa, ela se envenena dioturnamente e ela não consegue se desvencilhar disso. Então, a comida, ela é saudável para as nossas vidas, enquanto ela não se torna uma fuga emocional. Então, todos os prazeres que Deus, deleites que Deus dá para nós, eles são maravilhosos se eles não tomam o trono do nosso coração, a ponto de Deus ele deixar ficar em segundo plano. Eu vou dar um exemplo. Quando eu casei, a esposa do meu pastor, ela chegou para mim e ela falou assim: quando vocês voltarem de viagem, na primeira semana não vão na igreja. Ela falou: vocês vão estar de férias, vocês vão. Eu quero que vocês tenham o tempo de vocês. Por quê? Porque eu aguardei 9 anos para casar. Então, assim, imagina todos os olhares a hora que aconteceu, e ela queria preservar a vida da gente.
E nós chegamos inclusive na semana seguinte, está atarefado com nós não fomos também. O que aconteceu? Nos amar a mais. Passou a não fazer mais falta. Até que o Espírito Santo falou: e aí? Vocês vão prestar culto ou não? Quem que fez tudo isso na vida de vocês? O encontro de vocês foi por Deus. Não foi coisa de vocês. Foi o Senhor que fez tudo isso. E a glória dele. Então, foi muito forte isso na minha vida. Foi assim, uma correção. Que quanto menos a gente busca a Deus, menos a gente quer buscar. Porque a carne vai se fortalecendo. E a hora que a carne vai se fortalecendo, a gente vai abatendo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala no mesmo tom, mas a gente vai ouvindo cada vez menos. Então, quando a carne ela está forte, e ela pega esses deleites da vida, e ela põe no trono, nós passamos a deixar o Senhor em segundo plano. Diferente do pecado, lá o pecado, ele é ilícito. Mas aqui a alma não pode se alimentar dos deleites da vida. Dá para entender a diferença? Os deleites são para a vida da gente. Eles são lícitos, mas eles não podem ocupar lugar na nossa alma. Do nosso emocional ser ligado ao deleite e afastando a presença de Deus. E abafando a presença de Deus. Certo? Olha o que fala lá em 1 Timóteo 6,17. Para todos os ricos deste mundo, eu ordeno que vocês não se envolvam em pensamentos. Olha como é a região da alma, ó. Em pensamentos de orgulho sobre a sua prosperidade. Ou depositem a sua confiança nas suas riquezas, porque elas não são confiáveis e nada pode ser comparado ao Deus vivo. Confie, ao invés disso, naquele que nos derramou todas as coisas boas, satisfazendo todas as nossas necessidades. Quem que deu a riqueza? Deus. Então tem que ser devolvido para ele em glória isso daí. Agora, se a riqueza está ocupando lugar na nossa alma, a glória não voltou para Deus. Ela se tornou um espinho. E a gente passa a ser envenenado por ele. Então, os deleites são para nós usufruirmos. São bênção de Deus, os que são naturais e são lícitos. Porque é para nós termos, nos alegrarmos, é para trazer satisfação, mas nós não podemos permitir que preencham a nossa alma. Se eles não preencherem nossa alma, podemos continuar nos deleitando nisso. Na hora que eu estava meditando sobre isso, eu tinha ouvido. Eu não sei se eu tinha ouvido ou se eu tinha lido. Eu não lembro. Pode falar, Vilma. Oi, a paz. A paz. Cheguei atrasada porque eu estava dormindo, porque a irmã querida Denise fez a oração. E apareceu um bom trabalho, mas é à noite. Glória a Deus por isso. Mas, falando aí do... falando aí do ser preenchido na alma, o nosso engano é que as coisas da terra, elas não preenchem a alma, né? Você vai buscando, nada preenche. Então, assim, você fica nessa busca de mais prazer, mais dinheiro, e o hedonismo cristão é satisfação em Cristo, né?
Então, Sim. é um perigo, porque busca, 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 mas não preenche. É só Cristo mesmo. Gente, o tanto de gente que eu já vi, que já falou para mim assim: vou sair para shopping, hoje eu vou comprar roupa. Mas por que você está precisando? Não, briguei com não sei quem. O que a roupa tem a ver com brigar? Tem que consertar é a briga, não tem que comprar roupa. Né? E assim, mas não foi uma pessoa, não, só foram várias. Que eu já vi assim, o uso do shopping center para tipo afogar uma mágoa que aconteceu. Então, usa o shopping para cobrir uma coisa que precisa ser espremida. Porque ferida só sara se for espremida, gente. Se ela não for espremida, se colocar uma cobertura, um pano por cima, o pano apodrece e apodrece a ferida junto também, né? Voltando ao que eu estava falando, eu estava lendo, eu acho que foi lendo, foi num livro, eu não tenho certeza agora se foi uma pregação, se foi um livro. Que a pessoa estava dizendo que ela fazia viagens, né? Bastante viagens. E, e ela reconhecia o Senhor desde abrir a porta da viagem até a viagem feita. E ela, e ela chegou e ela falou assim, que o dia em que a viagem Jesus não estivesse presente, que ela já não queria mais viajar. E aí eu estava, esse ano, né, eu fui viajar, e daí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Jesus, como é verdade isso? Porque quando você pisa num lugar que você não conhece, a primeira coisa que me é do que Deus criou. É a natureza, é a que tá perfeita. Que gratidão você saber que o Senhor que levou você para passear. Que delícia você fluir daquilo ali. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor proporcionou isso para mim. Se Jesus não for, não tem sentido. Nada na nossa vida tem sentido se Jesus não estiver com a gente. Então, todas as coisas que são dadas para nós, elas têm que voltar para Deus em gratidão. E a gratidão, ela impede que espinho entre. Porque o espinho entra quando você dá lugar para aquilo que não vem de Deus. Quando você transborda de gratidão, você está devolvendo para Deus aquilo que Ele proporcionou para você. O nosso maior tem que ser o Senhor Jesus, o lugar dele. Tá? De todas as coisas. Deixar ser governado por nada, a não ser pelo Espírito Santo do Senhor. Nada nessa terra, nenhum deleite dessa terra pode governar a nossa vida. Uma vez, vou dar um exemplo aqui. Minha irmã, ela chegou para mim e ela começou a orar, ela falava assim, eu quero que você ore porque eu preciso de um carro, porque eu venho de ônibus para a igreja e puxado, na época não tinha Uber, não tinha nada disso, né, anos 1900. E ela falava assim, ora para eu ter o carro, ora para eu ter o carro, ora para eu ter o carro. E Deus deu um carro para ela, eu lembro que era um Fusquinha, eu lembro até a cor do Fusquinha que Deus deu para ela. E ela recebeu o Fusquinha, nunca mais apareceu na igreja. Um dia eu encontrei com ela e falei, irmã, Deus deu o Fusquinha. Ela falou, então, mas apareceu tanto trabalho para mim, eu vou pensar então sobre isso. Enquanto ela estava de ônibus, estava na igreja. E, gente, eu não falo igreja de instituição, mas ela estava na presença ali. Ela estava dentro, na comunhão dos irmãos. Ela estava cultuando o Senhor. Ela trazia a palavra. Ela tinha uma palavra bendita.
Deus deu o carro e ela sumiu. Se meteu em governo, em coisa de político, uma série de coisas. E aquilo lá, sabe assim, quando bate no coração, fala assim, Jesus. Então a gente precisa saber o que pede também. Se aquilo que a gente pede não vai dar glória para o Senhor, não vai voltar em glória para o Senhor, por que a gente está pedindo? Vai ser tropeço na vida da gente. Vai ser um espinho. Né? E dos espinhos nós precisamos guardar o nosso coração. Diferente da aula passada do guardar no coração. Então vamos lá. Nós precisamos fazer essa pergunta para finalizar. Isso que eu recebi entrou e sentou no trono do meu coração? Quanto tempo eu gasto pensando nisso? Isso tem recebido quanto tempo da minha dedicação? Vocês já viram adolescente que ganha videogame? Respira videogame 24 horas. Quando sai para tomar banho, comer, às vezes come até com videogame. Jogando videogame. Então, quanto tempo o que não é o Senhor tem recebido a minha dedicação? Isso faz a gente pensar quais são os espinhos que estão tentando entrar na nossa vida. O alerta é nesse tempo esquecer quem deu, quem proveu, quem realizou por nós. Deuteronômio 6, 11 e 12 fala assim: havendo o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e disse que te daria com grandes e boas cidades que você não edificou, também casas cheias de todos os bens que você não encheu, e poços cavados que você não cavou, vinhas e olivais que não plantou. Quando você comer e se fartar, guarde-se de não esquecer do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Muitas pessoas, elas se afastam do Senhor no tempo da angústia. Elas acham que Deus as abandonou. Mas tem muita gente que se afasta do Senhor quando coloca o coração na riqueza. Coloca o coração no conforto. Está confortável, não preciso mais de Deus. Nós necessitamos da presença do Senhor em todo o tempo. Ele é a razão da nossa vida. Deuteronômio 8,14 fala assim: que o seu coração não se eleve. Nosso coração precisa ser guardado, para que nós possamos, então, ter aquele coração que vai receber a boa semente. Ele está preparado, ele não tem mais espinho. Os espinhos foram tirados. E a terra está fértil para receber a boa semente. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos ver, então, como é que nós podemos entrar nesse guardar no coração, e eu vou fazer um link, então, com a questão do jejum. De como que o jejum, ele vai nos alinhar ao coração de Deus. Porque muita coisa que é deleite lícito na nossa vida vai acabar ficando de fora também, quando a gente jejua. E aí nós estamos, o canal fica livre para receber o que vem do céu. Então, a semana que vem nós vamos ver sobre isso. Amém?